Vamos agora resolver a questão 17 do vestibular da UES 2024.2. A questão diz o seguinte, olha só. Considere no plano um triângulo OIE e K um ponto em seu interior, tal que as medidas dos ângulos OIK, EOI, KEO são cada uma delas iguais a 45 graus. Se a medida do lado IE é igual a 8 metros, então é correto afirmar que a medida em metros quadrados da área do quadrilátero OIKE é igual a. E aí ele traz uma nota aqui, ele diz que o prolongamento do segmento K corta o lado OE no ponto M, formando o triângulo OIM, retângulo isósceles. Ok, então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos desenhar esse triângulo OIE da seguinte maneira. Coloquei aqui um triângulo qualquer. E eu vou colocar como os vértices sendo aqui o vértice O, aqui o vértice I e aqui o vértice E. Okay? Temos no seu interior aqui um ponto K, que tem as seguintes características, né? O ângulo OIK, KEO são iguais a 45 graus. E além disso, pela nota que ele colocou aqui na questão, o prolongamento do segmento IK toca no lado OE exatamente no ponto M, formando um triângulo OIM retângulo isósceles. Ora, então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Prolongamento do segmento IK. Se nós pegarmos o segmento IK, vamos supor que é mais ou menos aqui, ó. Aqui nós temos, colocar como ponto K sendo bem aqui, que é o nosso ponto K. E nós teremos agora os seguintes ângulos. Vamos lá. Ângulo OIK, 45 graus. Cadê o ângulo OIK? O ângulo OIK é esse camarada bem aqui, ó. OIK, 45 graus. Ângulo EOI. Onde é que está o ângulo EOI? O EOI está bem aqui, ó. Ângulozinho de 45 graus também. E por último temos o ângulo KEO. Onde é que está o ângulo KEO? KEO. Então aqui nós teremos que traçar mais um segmento. KEO. Então o ângulo KEO é esse camaradinho aqui, ó. KEO. 45 graus. Ok? E ele afirma ainda que o lado IE é igual a 8 metros. Então o lado IE está bem aqui, ó. 8 metros. O que ele nos pede? Qual é a área do quadrilátero OIKE? Ora, onde é que está o quadrilátero OIKE? Vamos traçar ele aqui, ó. OI, K, E. E nós vamos fechar aqui a nossa linha poligonal. Pronto. Nós queremos a área desse quadrilátero, OIKE. Muito bem, professor, como é que a gente vai fazer para descobrir? Perceba que ele falou aqui que o prolongamento do segmento IK toca o lado OE no ponto M e a gente forma aqui um triângulo retângulo isósceles, ou seja, esse ângulo aqui é 90 graus e obviamente que esse ângulo aqui também é 90 graus. Então veja, a área do quadrilátero OIKE pode ser calculado como sendo a soma das áreas de dois triângulos, o triângulo OIM e o triângulo KME. Ok, professor, como é que nós vamos descobrir as medidas das áreas desses triângulos? Veja, se nós chamarmos de x esse lado bem aqui, ó, OM, o lado IM também será x, porque é um triângulo isósceles. Ele tem dois ângulos iguais, ó, 45 graus, 45 graus, ok? Então, OM é x e M também é x. Por outro lado, se eu chamar o lado ME de y, KM também será y. Por quê, professor? Porque o triângulo KME também é retângulo isósceles. E aí, para calcularmos a área do quadrilátero OIKE,
basta somarmos as áreas do triângulo OIM, mais a área do triângulo MKE. Mas veja, o triângulo OIM, ele tem como base x e tem como altura x também. E o triângulo MKE tem como base y e como altura y também. Então, nós podemos dizer o seguinte: a área do triângulo OIM, base vezes altura sobre 2, ou seja, x vezes x sobre 2. A área do triângulo MKE, base vezes altura sobre 2, ou seja, y vezes y sobre 2. Tudo isso aqui dá igual a quanto? X vezes x, x ao quadrado. Y vezes y, y ao quadrado. Somos 2. Como o denominador é o mesmo, eu simplesmente repito aqui o 2. Ok, professor? Encontramos aí a resposta em função de x e y. Mas no gabarito nós temos ali números. Como é que a gente vai fazer? Perceba que nós ainda não usamos a informação aqui que o lado I é igual a 8 em nenhuma das nossas contas. Mas olha que coisa interessante aqui, ó. Se você olhar para o triângulo K, melhor dizendo, MIE, perceba que ele é retângulo em M e nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Como, professor? Ora, a hipotenusa desse triângulo é o 8 e os catetos são Y, ME e X, MI. Então, nós teremos aqui o seguinte, ó, a hipotenusa 8, ficamos com 8 ao quadrado, igual soma dos quadrados dos catetos, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado. Quanto é 8 ao quadrado? 64. Daí, nós achamos que x ao quadrado mais y ao quadrado é 64. Ora, o que nós queremos é x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2. A metade, então, de 64. Então, 64 dividido por 2 dá exatamente 32 metros quadrados. A área deste quadrilátero. Então, o nosso gabarito é a letra D. Beleza? Questãozinha um nível um pouquinho mais elevado, mas nada demais. Aí, com o simples uso do teorema de Pitágoras e da fórmula da área universal do triângulo, base vezes altura sobre 2, você chegaria na tua solução. Ok? Gostou dessa solução? Tem uma outra solução? Compartilhe então com a gente, coloque aí nos teus comentários. Ok? Se você curtiu, dá um joinha. Forte abraço.